a coisa principal. Pastor, não entendi. Eu vou repetir. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Só que às vezes nós fazemos da coisa principal aquilo que é secundário. As nossas prioridades terminam ficando acumuladas, porque nós partimos para o secundário. Procrastinação. Em Eclesiastes, no capítulo 3, texto muito conhecido, sábio Salomão diz: há tempo para todas as coisas na face da terra. Vê aqueles videozinhos engraçados? Não tem nada de mal, é até bom, desopila. O mal está quando nós os assistimos no momento inapropriado, no momento em que deveríamos fazer algo que de fato é principal. Certamente os vídeos são secundários. Eu gosto de ver, gosto de sorrir vendo aqueles vídeos. Procrastinação prejudica muito, muito mesmo. É preciso entender que esse hábito nocivo acontece de forma, muitas vezes, inconsciente. Você nem está percebendo, mas está acumulando atividades importantes inconscientemente. Trará prejuízos. É preciso entender, irmãos. A procrastinação, ela pode ser resultado, às vezes, de preguiça. O indivíduo é preguiçoso, então ele adquiriu essa anomalia e não faz o que deve ser feito e vai acumulando. Então o preguiçoso, geralmente, ele é, por natureza, procrastinador. A procrastinação também, ela é o maior motivo dos nossos atrasos. Dificilmente nós nos atrasamos por algo justo. Sairemos hora X para irmos ao culto. Ora, eu já deveria definir qual a roupa eu vou usar, já deveria engraxar o meu sapato, já deveria ter tudo isso em mente, o tempo que eu gasto de lá até aqui. Mas ignoramos o relógio, fazendo outras coisas secundárias, daí nós chegamos atrasados. Se cada um que chegou aqui depois das 9 horas, você já chegou atrasado. Se fôssemos ali perguntar, o que aconteceu que você chegou atrasado? Procrastinação. Porque o nosso culto, o nosso costume é às 18h30. Esse de hoje foi às 21 horas. Por que você chegou atrasado? A diferença de 2h30. Procrastinação. Então, irmãos, é necessário uma educação. Não vou nem dizer reeducação, porque talvez nós nunca fomos diferentes. Mas uma educação, organização. Essa mensagem, ela não é direcionada a você, mas ela é primeiro direcionada a mim. Aí depois vai pegando de um por um aqui, ó. Giovanni, Jefferson, e vai, segundo banco, terceiro, para todos nós. Nós somos procrastinadores. Se tiver um salvo aqui, diz, pastor, eu não. Meus parabéns. Eu quero lhe dar um abraço. Procrastinação pode ser
por não priorizarmos este principal. Então, irmãos, cuidado com as 24 horas que Deus nos dá. Talvez muitos erros nossos cometidos em 2024, perdas que tivemos, pode ter sido ocasionado por isso. 3 coisas eu quero fazer destaque. A primeira é que o procrastinador não aproveita as oportunidades. Olha o que o texto diz. O texto ele é bem enfático. Quando ele fala sobre essa questão. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábio. E ele diz aqui que o sábio, ele aproveita as oportunidades. Então, o procrastinador, ele não aproveita as oportunidades. A procrastinação muito pode se dar pela expectativa de colocarmos no futuro o presente. Ou seja, é agora que tem que se fazer. Não, vou esperar mais uns 15 minutos. Não, eu faço amanhã. Ora, a oportunidade era agora. Então, nós não, às vezes, sabemos aproveitar a oportunidade. Aquela oportunidade é uma bênção. Deixamos passar a oportunidade porque vamos fazer amanhã. Lembro-me de Faraó. Se você for, é interessante Faraó. Se você for observar ali, Moisés chegava para ele, dizia a bênção, tá, olha, se você fizer isso, vai dar. Depois que ele estava cometido por alguma daquelas pragas, e aí ele sempre dizia, amanhã. Moisés foi orar por ele e disse, amanhã. Era um homem procrastinador. O amanhã não existe, irmãos. Quer ver o negócio? O dia para nós começa já. Quando o dia começa, então não é amanhã, é hoje. Nós falamos amanhã, mas você nunca vai a lugar nenhum no amanhã, você vai sempre no hoje. Daqui a pouco, aquilo que você pensa que é amanhã, se torna hoje. Então não existe amanhã. Mas nós estamos sempre querendo jogar o presente para o futuro, o amanhã. É um grande erro nosso. Talvez grande parte dos nossos erros de 2024, volto a dizer, fora por conta de nós estarmos querendo jogar o presente para o futuro, procrastinar. Vocês lembram quando Jesus falou a sua última frase para Judas? Ele olhou para Judas e diz, olha, o que tu tem de fazer, faze-o logo. Não tem que fazer, pois vai, tu não vai me trair, pois vai, faz logo isso. Quantas dificuldades nós sofremos na nossa vida conjugal, na nossa empresa, porque nós temos que demitir aquele funcionário que não serve. Nós temos que tomar uma decisão drástica na vida conjugal para resolver um problema, mas nós ficamos deixando para amanhã, e a coisa vai se avolumando, o problema vai se avolumando. Então, como disse Jesus, o que tu tens de fazer, vai e faze-o logo. Você tem que acertar os ponteiros, antes das 0 horas, findar. Acerta esses ponteiros, não deixa para amanhã. Então, queridos, seus planos parecem grandes demais para realizar. Então, por isso, às vezes, nós preferimos deixar eles para depois. Aí eu tenho que
fazer um consórcio de um automóvel. Mas o valor da parcela é tão alto, então vou deixar para amanhã. De amanhã eu deixo para depois de amanhã. E eu nunca faço esse consórcio. Aí eu tenho que fazer um determinado curso, quero fazer o meu aperfeiçoamento. Mas eu estou sem tempo, eu vou deixar para amanhã. Depois de amanhã, deixa para depois de amanhã. E nisso nós nunca fazemos. Nunca, nunca. Não existe momento mais perfeito do que o hoje, do que o agora. O melhor momento é agora. Você pode perfeitamente adiar algo para fazer em um outro momento. Quando às vezes nós pensamos, não, hoje eu estou cansado, mas ali eu terei uma outra disposição. Ou diz, não, o ambiente no momento não é favorável, mas amanhã vai ser favorável. Digo para vocês, não, irmãos, não vai ser. Na nossa vida há sempre aquela ideia assim, essa semana foi muito atarefada, mas a outra não tem nada, a outra está boa demais, a outra vai ser uma semana pior. Pelo menos a minha vida, não adianta, eu faço o meu projeto diário, eu faço o meu projeto semanal, mas toda semana é furado. Por exemplo, semana aí, fiz todo o meu cálculo, segunda isso, terça isso, tal, aí lá cedo, alguém liga para mim, pastor, um ladrão acabou de entrar aí na igreja. Aí eu vim umas pressas para cá, perdi aquele dia, no outro dia o ladrão é preso, aí eu perco amanhã, lá na central, flagrante com o Gilvan, um dia e meio perdido. Aí depois, fomos refazer tudo que ele bagunçou aqui, arrancou tudo quanto foi de cabos, de fio elétrico, mais um outro dia perdido, não estava na minha programação. E era uma semana que eu julgava ser tão boa. Disse, essa semana eu vou poder colocar todo o meu material aí que está atrasado, de papelada, no computador. Pelo contrário, foi acumular mais ainda. Então, irmãos, não deixe para amanhã aquilo que se pode fazer depois de amanhã. Já estou lhe dando um dia a mais, então faça logo agora. Não é aquilo que você pode fazer amanhã não, mas é depois de amanhã, já faça hoje. Pastor, mas é depois de amanhã, faça agora. Faça agora. Então, dessa forma, o procrastinador não consegue aproveitar as oportunidades. Se algo bate à sua porta, ele adia tanto as tarefas que acaba perdendo o time da coisa. É um bloqueio, irmão, psicológico, que se ativa. Esse bloqueio é chamado procrastinação. Então, é uma anomalia. Para ser mais preciso, é uma doença que precisamos tirar da nossa vida. Quanto tempo você gasta da sua casa para chegar aqui no domingo para o culto das 18h30? Eu gasto 30 minutos, adicione mais 20. Que hora eu preciso começar a me arrumar? 1 hora antes, bote 1h30. E aí nós vamos começar consertando a coisa. Se o nosso guarda-roupa ele está nos atrapalhando, porque é roupa demais e na hora de decidir, nós levamos aí 30 minutos, queime, deixe só 3 peças, pronto. Aí não tem dificuldade. Você vai mudando ela assim de espaço. Domingo eu usei essa, então ela já vai para o final. E aqui vai, aí só vai, pronto, não tem mais dificuldade. Solução. Estou dando a solução para você. Mas não queime não, dê para um necessitado. Esse guarda-roupa, ele está sendo uma maldição na sua vida. Está fazendo você se atrasar para o culto. Só dou conselhos bons.
Segunda coisa, o procrastinador, ele é inconstante. Ele é inconstante. Porque a própria procrastinação, ela leva à inconstância. Cumprimos as nossas tarefas, todas aquelas programadas num dia. E se elas são repetitivas, no outro, a gente já começa a desestimular. Aí bate uma inconstância. Eu fiz ontem, mas hoje eu já não vou fazer. Já acumula para depois de amanhã. Então, há pessoas que são inconstantes. A constância na vida de um indivíduo faz com que ele ande em linha reta. Precisamos ser constantes, até porque é uma recomendação bíblica, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, sede, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Constantes. Então temos que ser constantes. Um dia nós nos sentimos dispostos, e essa disposição que nós temos é de mudar o mundo. No outro dia a gente diz, oh, eu estou tão sem disposição, estou tão desanimado. O que é isso? É a questão do homem inconstante. Às vezes eu estou em casa, aí eu disse, estou com vontade de trabalhar. Só para trabalhar a cuca. Eu quero mesmo é descansar, mas para que ela não relaxe, eu digo, com vontade de trabalhar. E a Vânia, com essa cara aí, eu digo, pô, não é? Mantenha a constância, irmão. Eu vim o culto domingo, mas hoje estou tão desanimado. O desânimo é psíquico. Nós é que criamos o desânimo. É nós que criamos. Então não existe isso, né? Nós que criamos. Então você começa, às vezes eu começo, às vezes nós começamos uma tarefa e não terminamos. Não porque o tempo não nos permitiu, mas pela inconstância. Aprendamos a iniciar e ao mesmo tempo finalizar qualquer coisa que nós iniciemos. Isso será também uma prática para nós vencermos a procrastinação. Por último, o procrastinador corre perigo. O procrastinador corre perigo. Eu quero agora, para não dizer que o sermão não foi bíblico, levar você para Atos, capítulo 24, e ali, versículo 22 a 27, e mostrar como aquele que adia para amanhã aquilo que se pode e se deve fazer hoje, ele corre grave risco. Nesse texto nós vamos ver, a gente pode até pegar ele antes, mas vai demorar. Paulo está fazendo a sua defesa diante do governador Félix, em relação àqueles que o acusavam. E é bem interessante, aqui já é a parte final do texto. Vamos lá, Atos 24, 22 a 27. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe pôs dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo, ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix, com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo, e ouviu acerca da fé em Cristo.
E tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade, te chamarei. Segunda oportunidade que ele pede. Continua, João. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse suborno, lhe desse dinheiro para que fosse solto. Pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Outras oportunidades perdidas. Mas passando 2 anos, olha o tempo que teve, Félix teve por sucessor Pôncio Festo. E querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. E aí, pastor? E aí, ele perdeu o seu posto de governador, foi para a pobreza e morreu sem nada e também sem a salvação. Note que ele teve muitas as oportunidades. Ouviu o evangelho e disse: não, numa outra oportunidade, numa outra oportunidade, numa outra oportunidade. Perdeu a sua governância, morreu pobre, sem nada, sem salvação. Por quê? Porque estava sempre protelando, empurrando para amanhã, a decisão que ele tinha que tomar hoje. Então, irmãos, aquilo que se deve fazer hoje deve ser feito, porque amanhã pode ser perigoso fazer. Um amigo, um vizinho, morreu há muito tempo atrás. Ele tinha um Alfa Romeo, uma caçamba Alfa Romeo, trucado, e ele foi ao interior. Então ele tirou uma das rodas ali traseira, para tirar o truque, porque disse que o carro vazio pesava demais, pulava demais. Então ele foi. Quando ele chegou do interior, na cidade, ele tinha que pegar uma carrada de areia. E ele sabia que tinha que botar ali os pneus que haviam sido tirados, para formar o truco no carro. Mas ele disse: não, eu vou pegar essa carrada de areia, amanhã eu coloco. E ele foi. E debaixo do silo de areia, ali, o silo começou a encher, aquela caçamba de areia. Só que quando ele foi sair, pela falta do pneu traseiro, a caçamba levantou ali a sua pestana, pegou no silo, e o silo caiu de areia por cima da caçamba. E ele foi morto, degolado. Perdeu a sua vida. Se ele tivesse colocado o pneu traseiro, não teria morrido. Procrastinar é perigoso. É um perigo. Aquilo que tem que ser feito agora deve ser feito. Mas eu posso mostrar também um caso, não vamos ler, mas ali Mateus 19, do versículo 26 em diante, o caso daquele jovem rico. Qual era o interesse dele? A vida eterna. Senhor, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus diz o que ele deveria fazer. Não fez. Diz que ele ficou triste e foi. Foi sem levar consigo aquilo que de fato ele queria, a salvação. Já o hino do cantor 222 diz: amanhã pode ser muito tarde. Muitos dizem que querem ser um cristão, mas que esperam uma boa oportunidade, e etc. Não, primeiro eu vou acertar a minha vida, eu vou fazer isso. Somos mais sábios com as coisas materiais do que muitas vezes com as espirituais. E as coisas espirituais não se deve com elas procrastinar. A Bíblia, se nós fôssemos aqui ler, inclusive eu quero trazer desse tema um estudo, porque essa mensagem
ia requerer muito tempo para nós nos aprofundarmos melhor biblicamente. A Bíblia ela nos diz que o hoje é o tempo de vivermos, não o amanhã. Não é o amanhã, é o hoje. Então a Bíblia diz que algumas coisas não podem nunca ser atrasadas. Uma delas é quando se ouve o Evangelho. Uma delas é quando buscar a Deus. Perguntaríamos, é na velhice? É amanhã? Quando? A Bíblia diz, hoje. Hebreus capítulo 3, versículo 7, e aí do 12 ao 13, vai sempre dizer que é hoje. Se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. 2 Coríntios 6, 2, diz que é hoje o tempo aceitável, o tempo oportuno, nada de amanhã. Quando o ladrão na cruz disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Ele pensava no futuro. Jesus disse, não, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É o hoje para nós, é o agora, é o nesse instante. Isaías 55, 6 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É urgentíssimo, é algo prioritário. Então, queridos, cabe-nos a pergunta: você se considera alguém procrastinador? Você costuma deixar para amanhã aquilo que se deve fazer hoje? Não deixe para amanhã, principalmente a sua segurança de salvação eterna, porque qualquer perca que tenhamos no âmbito material, ou é recuperável, ou então podemos viver sem ela, mas sem a salvação eterna, não podemos pensar. Não quero amedrontá-lo, mas contar um caso que aconteceu quando eu ainda podia dizer era jovem, nesse templo velho aqui ao lado. Uma quinta-feira, eu fiquei responsável por trazer o estudo naquela quinta-feira, estudo bíblico. E aí eu trouxe o estudo, ali estava uma jovem, vinda de uma cidade do Maranhão, e quando eu terminei o estudo, eu senti, algo me incomodava, pedindo para me fazer o apelo, e eu estava assim meio que estranho, porque fazer apelo, mas algo assim, que eu não consigo entender, me forçava a fazer o apelo, e eu perguntei, alguém deseja aqui receber a Cristo? E aquela jovem levantou a mão, e nós oramos ali por ela e tal. No outro dia, à tardinha, nós recebemos a notícia, ela havia falecido. Ela era vinda do interior aqui do Maranhão para fazer uns exames rotineiros. E ela foi pensando que, mas não, fazer um check-up. E ela estava com uma doença mortal, que nem chegou a fazer a bateria de exame, nem chegou a completar. Queridos, ela não procrastinou, ela acolheu a palavra de salvação naquele momento. Você pode dizer, mas pastor, não me amedronte assim. Não, eu espero que Deus conceda a você todo o ano de 2025, 2026, eu espero que você seja longevo, eu espero que você morra em ditosa velhice, velhinho. Mas ninguém pode garantir isso. Portanto, não devemos procrastinar em relação àquilo que é espiritual. É o dia da salvação. 2 Coríntios 2, eis o momento oportuno, é agora.
Então, queridos, entre 2025, falta alguns minutinhos, penso eu, se não é que já alcançamos, não, falta poucos minutos, entre uma pessoa nova, entre alguém agora decidido em que 2025 você não vai deixar para amanhã aquilo que se pode fazer hoje. E muita coisa na nossa vida vai ser diferente e para melhor. Assim eu finalizo. Alguém que está entre nós, que tem o desejo de servir a Cristo como Senhor e Salvador, que tem desejo de ser uma pessoa salva na pessoa de Cristo, e quer agora dizer para Ele: Senhor, eu te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador. Se há alguém entre nós, faça isso agora. Como pastor, você vai simplesmente levantar uma de suas mãos. Nesse simples gesto, você vai estar dizendo: eu estou reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Há alguém entre nós? Alguém entre nós que não quer mais protelar, não quer mais empurrar para frente essa grandiosa decisão? Você vai levantar a sua mão e eu vou estar orando por você. Alguém entre nós? Se não há, que Deus te abençoe, e como já fora dito, te conceda 2025, 26, e até o momento que você possa crer verdadeiramente em Cristo como Senhor e Salvador. Nós vamos continuar